Bom, eu sou Juca Kfouri, sou jornalista há quase 50 anos, mais exatamente há 47, e acabo de perpetrar um livro chamado Confesso que Perdi, pela Companhia das Letras. Era um livro que eu não tinha intenção nenhuma de publicar, mas fui convencido pelos meus amigos da Companhia das Letras, com o argumento usado pelo Otto Lara Rezende de que todo mundo deve fazer suas memórias e contar tudo. Eu não posso dizer que eu tenha contado tudo porque eu me esqueci de muitas coisas. A cada entrevista que eu dou, eu me lembro de coisas que eu esqueci. Mas o livro desperta maior curiosidade exatamente no título, Confesso que Perdi. É claro que seria demagógico eu dizer que eu, como jornalista ou minha vida pessoal, eu tenha sido, ou seja, um perdedor. Claro, não sou. Mas o título do livro tem dois sentidos. Primeiro, é claro, foi uma apropriação indébita do Confesso que Vivi, do Pablo Neruda. Segundo lugar, foi uma homenagem, e aí está a essência do livro, ao Darcy Ribeiro, esse grande educador brasileiro, né, que se tivesse sido ouvido, o Brasil seria um país muito diferente do país que é, porque teria investido em educação e teria incluído os excluídos por meio da educação. Porque se há uma maneira de você se manter poderoso, e isto a nossa elite egoísta, voltada para o próprio umbigo, tem feito há 500 anos, é exatamente não permitir que você tenha um ensino que forme cidadãos. Então, é uma maneira de você exercer o poder, é deixar a esmagadora maioria alijada do processo da cidadania. E o Darcy Ribeiro dizia isso, que ele se orgulhava das derrotas dele e que ele teria vergonha de estar ao lado dos vitoriosos. Eu quero deixar muito claro que este título, Confesso que Perdi, ele não significa uma capitulação. Eu até tenho um amigo e a Carta Capital fez este título numa entrevista que eu dei para ela, dizendo, confesso que perdi, mas foi roubado. E eu estou disposto a continuar a luta para que pelo menos eu empate. E o que significa eu empatar? Na hora em que eu fizer um balanço definitivo da minha vida, eu possa pensar que as duas netas que eu tenho vão viver num país mais justo do que esse país que nós temos. Esse país que vive hoje uma situação, para mim, absolutamente impensável. Para quem começou a sua militância política aos 17 anos, combatendo a ditadura em organização clandestina, a ELN, e que depois foi do Partido Comunista, o Brasil está muito longe de ser o Brasil dos meus sonhos de 50 anos atrás, mas muito longe. Teve um momento em que parecia que o país ia decolar, né? Em que o Brasil saiu do mapa da fome, em que o Brasil passou a incluir milhões e milhões de brasileiros, mas infelizmente a elite novamente prevaleceu por intermédio de um golpe claríssimo, um golpe midiático, um golpe jurídico, um golpe parlamentar, e tirou do poder uma presidenta contra quem não há uma prova de corrupção, para botar no lugar dela um cidadão sobre quem há até gravações revelando corrupção. E está tudo em ordem, está tudo em paz. Ninguém faz escândalo com isso, ninguém vai à rua, ou ninguém. Aquela gente que foi à rua exigindo o impeachment de Dilma Rousseff está feliz da vida, caladinha, porque é tal história. A corrupção, ela é pecado quando não é feita pela elite. Quando, de alguma maneira, e é claro, não nego que houve excessos, que houve, como disse o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, insuspeito, porque do PT, que o PT se lambuzou no poder, mas o PT se lambuzar no poder, nem pensar. O PSDB pode, o PMDB pode, os DEM pode, todos os demais podem, né? Então, é nesse aspecto que eu confesso que perdi, porque eu estou perdendo, porque o Brasil está muito longe de ser o Brasil que eu quis, do Brasil que eu sonhei, e o futebol brasileiro, que, enfim, é o objeto do meu trabalho como jornalista esportivo, também está muito longe de ser o que eu queria que fosse. O Brasil virou um país exportador de pé de obra, o Brasil abdicou de ter times de futebol de clube
que tivessem a excelência que já tiveram Santos, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo em outros tempos, e virou apenas isso. Exportador de pé de obra com uma grife, uma seleção brasileira que não tem nenhum jogador praticamente que jogue no Brasil. Então também aí eu perdi, porque a corrupção se instalou no nosso futebol a ponto de 2 ex-presidentes da CBF, um está preso em Nova York, o outro não pode sair do Brasil, Ricardo Teixeira, e o atual não pode viajar também, é o Marco Polo, que não viaja, porque se viajar a Interpol pega. Então é por isso e só por isso, e eu sei que não é só, é muito, que eu digo que perdi. Mas quero deixar claro, da mesma maneira que eu entendo que o trabalho do jornalista é aquele trabalho que o Milor Fernandes dizia, jornalismo e oposição, o resto é armazéns secos e molhados, eu defendo e defenderei até a morte uma palavra de ordem, que é a palavra de ordem da linda música cantada pelo Ivan Lins, do parceiro dele, Vitor Martins. Desesperar jamais, a luta continua.